Bom, boa noite, pessoal. A nossa proposta de hoje, já que nós estamos no Setembro Amarelo, não é só falar de suicídio. Vamos falar também, claro, mas a nossa ideia é falar como que a gente chega até essas ideias. E tem principalmente a ver com um tema, que eu acho que é a autoestima, né? Como que a gente monta a nossa autoestima, de onde vem a autoestima e por que muitas vezes ela declina, ou a gente perde o contato com ela, né? E é interessante também pensar que, na realidade, quando a gente fala de autoestima, ela é o contrário de heteroestima, né? Então, heteroestima significa alguém dizendo para mim qual é o meu valor. Autoestima é quando eu sei qual é o meu valor. Então, na realidade, não existe alta autoestima e nem baixa autoestima. Existe, talvez, uma estimativa equivocada de mim mesmo, certo? Principalmente se eu coloco o meu valor na mão do outro. Então, por isso que muitas vezes, em função dos nossos relacionamentos, do nosso dia a dia, a gente tem a impressão que a nossa autoestima vai baixando, mas na realidade eu vou perdendo o contato com ela ou o controle dela, em função do que eu faço com ela, que é permitir que os outros tomem conta dela. Que a gente não faz isso porque é burro, porque é besta, porque não sabe o que está fazendo, não é isso. É meio que automático a gente passar a ouvir o outro e tentar ver como que o outro sente e pensa sobre nós, mas o equívoco é tomar isso como uma realidade sobre a nossa vida, já que quando a gente observa que o outro está olhando para o mundo, é ele que está olhando para o mundo. Como nós fazemos parte desse cenário, ele vai emitir opiniões que ele tem sobre o mundo, inclusive das peças do cenário. Então, quando alguém fala de nós, está falando de como ele enxerga o mundo, não está falando de nós. É o que ele projeta em nós, é o que ele consegue ver do mundo. Então, a gente costuma dizer, às vezes as pessoas falam assim, doutor João, o senhor é uma besta quadrada. Eu falo, puxa, que curioso, né? Você não se ofende? Não, eu achei só curioso como que você enxerga o mundo. Porque acabaram de falar, doutor João, você é lindo e maravilhoso. Eu sei meu tamanho, né? Eu não preciso da aprovação. Gosto de ouvir, de ter, como é que chama isso? Uma devolutiva sobre o meu trabalho, sobre o que eu falo, para mim me construir, mas não para me destruir, né? Então eu vou construir algo em cima e falar, puxa, acho que interessante. E às vezes eu repito, às vezes nas palestras, eu tenho certeza do que eu estou falando, mas eu não tenho certeza nenhuma do que vocês estão ouvindo, porque cada um ouve o que pode, ou o que quer, né? Vamos dizer assim. Eu sei o que eu estou falando. Então, às vezes eu posso estar agradando a alguns e não agradando a outros, simplesmente pelo motivo pelo qual a pessoa ouviu, e que não tem nada a ver comigo. Então, quando eu tenho um feedback, né, um retorno do que as pessoas contam, eu falo, puxa, eu preciso tomar cuidado quando eu falo isso, porque as pessoas podem entender aquilo. Então, eu acabo mantendo o meu real tamanho, que é onde eu faço a estimativa de mim. Mas vamos entender onde foi que nasceu isso, né? Como que a gente conseguiu ter autoestima na vida da gente, né? Então, vamos entender mais um pouquinho, depois nós vamos falar como que isso pode levar a algumas como é que vamos dizer assim? Dificuldades, né? Que pode levar até a ideia de querer não viver mais, né? Bom, em primeiro lugar, autoestima tem a ver com afetividade. E o que é afetividade? Não é carinho, amor, não é isso, né? A afetividade, do ponto de vista psiquiátrico, vamos dizer assim, é a capacidade que eu tenho de responder ao que me afeta. Então, isso é uma coisa que a gente olha para as pessoas enquanto psiquiatra. Como que ela responde ao que afeta? Nós temos 3 níveis de resposta afetiva. Respostas instintivas, ou seja, dor, fome, frio. Então, doeu, eu tiro o pé de cima, frio, eu já me agasalho, eu tremo. É uma resposta afetiva. O frio me afeta, eu respondo a ele me agasalhando, tá? Depois nós temos um outro nível que é das emoções. Nós também temos uma resposta afetiva quando as emoções nos afetam, como raiva, culpa, medo. E temos uma coisa que, até, vamos dizer assim, essas duas coisas, o instinto e a emoção, nós dividimos isso também com os animais,
né? Mas tem uma esfera, uma parte da esfera afetiva que é mais só humana, que tem a ver com sentimentos mais nobres, como amor, dedicação, carinho, né? Só o ser humano faz isso, né? Em termos de capacidade de responder ao que afeta, né? Tanto que existem doenças psiquiátricas graves que tem uma lesão degenerativa exatamente no cérebro, onde a gente consegue ter a resposta ao que nos afeta. Essa doença a gente conhece como esquizofrenia. E quando ela começa a afetar essa parte do cérebro, logo depois das primeiras crises psicóticas esquizofrênicas, a gente fala, essa pessoa ficou esquisita. Ela não é mais o que era antes, porque ela vai perdendo aos pouquinhos a capacidade de responder ao que o afeta. Se você não trata, ele vai ficando esquisito, porque ele não responde mais carinho, dedicação, né, coisas do ser humano. Se você não tratar, ele perde resposta ao medo, à culpa. E se você não tratar, ele vai perdendo a resposta à dor, a frio. Tanto que Breuer, um cara que descreveu um esquizofrênico, que na época não tinha remédio, em que a doença comia até o fim da afetividade da pessoa, ele dizia, você pega um esquizofrênico, se você largar ele num canto, ele vai ficar largado e em si mesmado por o tempo que for. Se você esquecer ele lá, ele fica lá, né? Às vezes, ele começa a ter algum movimento porque começa a falhar os músculos, fraturar os ossos, mas ele nem se mexe, não sente frio, não sente calor. Por isso que a gente fala que a esquizofrenia é o câncer da psiquiatria. Mas, hoje, graças a Deus, existem remédios muito modernos que não só retardam o processo da degeneração da esfera afetiva, como melhoram a resposta afetiva em portadores, pessoas com esquizofrenia. Mas onde começou isso? Hoje nós estamos falando de um ser humano completo, né? Mas tudo começou num ser único, chamado Leptothrix, tá? Que era um ser unicelular que surgiu pela primeira vez no planeta. Um ser vivo era isso, tá? E ele é isso aqui, ó, tá? Que nós aumentamos e ficou desse tamanho. E ele, sendo um ser unicelular, ele é composto de algumas coisas que tem a célula. Então ele tem membrana, citoplasma e núcleo, certo? Isso é um ser meramente biológico, feito de chon, né? Chon é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. É a química orgânica, tá? Só que aqui já começava a ter o que vamos dizer assim, uma manifestação divina, porque isso aqui começava a ter respostas afetivas. A primeira vez que alguma coisa teve uma resposta afetiva foi essa ameba aqui, esse protozoário, que era exatamente a capacidade da membrana receber estímulos e ter respostas em relação a esse estímulo. Então, o que acontece? Havia troca iônica, né, de elétrons do que estava fora da membrana e o que estava dentro da membrana, né, dentro do animal e fora dele. De maneira que a gente começou a perceber, ou quer dizer, pela primeira vez no mundo apareceu a troca afetiva do elétrons, tá? E isso tinha uma resposta a nível da membrana, tá? Como é que acontecia isso a nível de membrana, tá? Se aparecesse uma comida, algo que era comestível, automaticamente, por sensores químicos, sem consciência nenhuma, a membrana lá ia abaçava e fagocitava a comida. Do mesmo jeito que se fosse alguma coisa ruim, botava para fora. Foi a primeira resposta afetiva que surgiu em ser vivo no mundo. E de lá para cá, né, a gente começou a desenvolver seres cada vez mais complexos que foram nos levando ao aprimoramento dessa capacidade de eu colocar o meu meio interno em contato com o meio externo, entender, né, os convites, os estímulos e responder de maneira adequada, ou seja, responder ao que me afeta. Então, todo ser humano, né, faz isso, tá? Primeiro ele sente, depois ele pensa sobre o que ele sentiu, depois ele vai falar ou fazer alguma coisa em cima do que ele concluiu pensando sobre aquilo que ele sentiu. É sentimento, pensamento e ação,
certo? Seres humanos são muito complexos, não no sentido de complicado ruim, em termos de processo cheio de detalhes para eu poder estar fazendo essa palestra aqui. A resposta afetiva é o que me faz fazer a palestra. Vou pensar sobre ela e vou agir para que aconteça alguma coisa. Também sofremos ações do meio, que nós captamos pelos nossos 5 sentidos. Aí é que foram, então, surgindo seres cada vez mais complexos, no sentido de conseguir captar as informações do meio que vão me afetar. E eu vou ter essa resposta afetiva. Então, os 5 sentidos, que faz com que eu me direcione em relação a que resposta eu vou dar a esse estímulo. Desses seres, a gente começou a perceber que pelo processo evolutivo, olhando partes parecidas, mostram que mais ou menos todos nós temos a mesma origem. E aliás é o que a gente descobriu, porque conforme você vai evoluindo, você chegou às conclusões de Darwin, E aí vem uma coisa interessante, que Darwin foi o segundo grande golpe, no orgulho da raça humana. O primeiro foi Copérnico, que quando ele falou que o planeta Terra não era o centro do universo. Ele teve que engolir a luneta dele porque a Santa Inquisição da Igreja Católica ameaçou ele se ele não retirasse o que ele disse, porque aquilo ia contra o saber da Igreja. E Darwin, um pouquinho mais para frente, sem problemas de Inquisição, falou, olha, o ser humano não é um ser criado à parte pela natureza. É apenas um animal evoluído, é um macaco evoluído. E aí a gente fica imaginando que em algum momento houve um processo evolutivo em que a resposta afetiva saiu dos instintos e das emoções animais para os sentimentos humanos. Então aí que foi, como é que a gente fala, qual é o elo perdido? Onde foi quando foi que aconteceu isso? Então nós vamos falar, Copérnico, Darwin, Freud e o Kardec, vamos dizer assim, é que deram golpes no orgulho da raça humana. O Freud, o golpe dele foi dizer que você não é o que você pensa que é. O que você sente, que está lá no seu inconsciente, é o que é que você é. E você nem sabe o que é. Isso foi um golpe. Então eu não tenho domínio? Não, você não tem domínio da sua vida. Quem domina é o seu inconsciente. E o Kardec, que pela primeira vez fez um trabalho científico sobre vida após a vida, usando um método científico que nós chamamos de estudo randômico multicêntrico duplo cego, porque ele mandava cartas para vários médiuns no mundo inteiro, mais de 1.000 centros espíritas, e compilou os dados, sem os médiuns se conhecerem, sem saber que pergunta estava sendo feita e sem saber quem era muito bem o Kardec. Quando ele compilou os dados, eram todos muito parecidos. Então surgiu o primeiro trabalho científico sobre espiritualidade, que é onde a gente vai começar a perceber onde era o elo perdido. Porque ele conseguiu comprovar que existia vida após a vida e que isso não começou no planeta Terra. Então o elo perdido é a possibilidade de que a capacidade intelectual foi inserida nos animais depois. Aí tem alguns livros que falam sobre isso e que não são espíritas nem religiosos, como por exemplo, eram os deuses astronautas, Ou historicamente, como a gente percebe, que nós ficamos milhões de anos com hominídeos se escondendo dos animais, ou às vezes correndo atrás deles para comer, e sem evoluir um tantinho assim. De repente, alguns 1000 anos atrás, começou a surgir a escrita em vários pontos do planeta, como se existisse uma internet. Hierógrafo não sei aonde, não sei o que aonde, não sei o que lá. Com certeza houve alguma inserção de vida inteligente que veio de fora do planeta. Esse é o elo perdido. E, portanto, nós achamos o elo perdido. Foi encontrado o elo. Mas isso tudo para a gente poder entender que, por milhões de anos, foi se preparando um corpo orgânico, totalmente inserido na matéria, que fosse capaz de receber uma instância psíquica que estivesse além da resposta instintiva e da resposta emocional e que pudesse ter, portanto, uma resposta sentimental, que aí então nasceu o ser humano e a sua resposta afetiva, muito complexa. Então,
É como a gente fala, provavelmente houve a invasão humana, né? O planeta Terra estava aqui quietinho, com seus hominídeos, os seus dinossauros, os seus Pithecanthropus erectus, sei lá, o Homo sapiens, até que apareceu o Homo sapiens sapiens, né? Uma subespécie capaz de ter respostas afetivas complexas, instinto, emoção e sentimento. Ok. Dentro da nossa história, né, chegamos então a algumas etnias da raça humana, né, que, claro, demonstram apenas maneiras como esse corpo se adaptou ao clima. E essa adaptação climática levou também a produções culturais, de tradição, de acordo com as possibilidades de sobrevivência em cada área do planeta, certo? Bom, com isso, nós chegamos até o que nós chamamos de homem moderno, né? Em que nós estamos em pleno uso da nossa resposta afetiva, porém, com um detalhe. Com o advento da ciência, vamos dizer assim, do materialismo, em termos de uma contraposição ao que nós chamaríamos de controle da igreja, as crendices, os dogmas, né? Houve a ciência e a ciência determinou, só é ciência se você fizer isso. Mas isso também é uma crença, né? Eu acreditar que isso é prova, mas isso aqui não é prova. É como às vezes as pessoas falam assim, me prova que isso existe. Aí eu pergunto, então me diga em que você acredita? Você acredita em física, em química, em estatística? Porque eu vou ter que usar a língua que você quer ouvir, né? A prova é uma coisa de foro íntimo, né? Não tem sistema, método que prova que a realidade existe. Quer ver um exemplo? Eu estou falando muito brincando isso, né? Vocês já viram algum trabalho científico, estudo multicêntrico, randômico, duplo cego, que demonstra que paraquedas funciona? Não. Por quê? Porque nunca fizeram esse estudo. Você já imaginou se selecionar 100 paraquedistas, esses 100 não sabem quais são os 50 que não têm paraquedas? E 50 também, tem outros que têm, mas ninguém sabe quem tem e quem não tem. Aí você manda eles pular, e aí você vai ver quem vai viver e quem não vai viver. Isso é um estudo duplo cego, randômico, multicêntrico. Eu posso fazer esse estudo no Brasil, no Japão, com japonês, com holandês. Não precisa, né? E está claro que sem paraquedas você morre. Então, muitas vezes, certas comprovações são desnecessárias. Mas o que a gente observou é que essa maneira de querer entender tudo, controlar tudo de maneira racional, caiu no racionalismo e na minimização da vida do ser humano. De maneira que o afeto dele ficou por um bom tempo, né, obliterado pela necessidade de entender tudo, de descrever tudo, ou de analisar tudo, né? Porque analisar é quebrar em pedaços e ver como é que funciona. A pergunta é, por que as coisas existem? Isso a ciência responde. Agora, para que as coisas existem? Isso é uma questão filosófica, que não tem resposta. A filosofia não responde. Para que você existe? Né? Então, o homem moderno, certo? Em pleno gozo da sua esfera afetiva plena e total, não consegue exercer ela de maneira plena e total por causa do buraco de agulha, que é a sua razão, pela qual ele quer passar todos os seus sentimentos, que é um oceano. Não tem como você passar a esfera afetiva humana pelo buraco da agulha, que é o que a gente chama de razão. Ok? Bom, com isso, o ser humano, para sobreviver, se tornou competitivo, né, e estressado. Né? Que, na realidade, o que é estressado? Existe ser humano que não tem estresse? Não existe. Porque o estresse é um aviso da esfera instintiva, da esfera afetiva instintiva, dizendo para você que você está sob ameaça. Aí a sua emoção faz com que você tome decisões de sobrevivência. E como eu sou um ser racional, que percebo o que eu estou sentindo, de instinto e emoção, e tenho também consideração pelo outro, pelas pessoas, carinho, afeto, eu vou tomar decisões de sobrevivência, certo? Às vezes eu posso até fazer o contrário.
Eu me deixo morrer para que o outro viva, certo? Isso é uma coisa bem humana, bem do ser humano, né? Dar a sua vida em função do outro. É uma esfera afetiva de nível de sentimentos. Mas aqui, o que significa? Que pela competitividade, e que vem desde lá do Pithecanthropus erectus, o que acaba acontecendo? Eu estou sempre preparando o meu corpo para me defender de alguma ameaça, e eu posso fazer só duas coisas: ou fugir dela, me preparar para fugir, ou me preparar para lutar. Então eu vou jogar cortisol, adrenalina, todas aquelas coisas que me preparam para luta ou fuga, que era o que Pithecanthropus fazia. Às vezes ele era a caça, às vezes ele era o caçador, mas ele tinha que estar sobrevivendo. Hoje a gente vive assim e nunca luta e nunca foge, não é? A gente aprendeu a viver sob o estímulo da ameaça, sem saber que está sendo ameaçado, e responde afetivamente a isso com estresse, né? Que é uma resposta que eu percebo. Às vezes, quer dizer, eu posso até estar vivendo e não estou percebendo, até que chega um momento que esse estresse crônico, que eu nunca descarrego, porque não tem problema eu ficar estressado, cheio de adrenalina e cheio de cortisol, que aumenta a glicemia e a gordura no sangue, desde que eu lute e fuja, eu queimo aquilo. Mas e se eu estou no escritório? E se eu sou sedentário? E se o meu estresse vem de uma ideia, de uma sensação, de uma emoção que nem existe, nem está acontecendo? O ser humano não consegue ficar estressado por uma coisa que não existe. Conhece aquela história do martelo? Do vizinho que queria emprestar um martelo? E aí ele falou assim, eu queria pregar uns quadros aqui, vou emprestar um martelo do vizinho. Aí ele olhou, eu falei, não, puxa, domingo, 7 horas da manhã, eu não vou pedir para ele, né? Não agora, né? Porque eu vou acordar ele, vai ficar bravo que eu cortei o sono dele, não vai querer me emprestar um martelo. Eu vou às 8. Chegou às 8, eu falei, não, 8 horas não, o cara acabou de acordar, está tomando café da manhã, ele vai ficar bravo, não vai querer me emprestar um martelo, eu vou às 9. Aí chegou às 9, não, 9 eu não vou. O cara tomou café, está lendo o jornal, está obrando lá no banheiro, né? Vamos ter que cortar a obra dele lá, aí ele vai ficar chateado, não vai querer... Ele ficou o dia inteiro pensando nisso. Quando chegou 6 horas da tarde, ele foi no vizinho, bateu na porta dele e falou, pega esse martelo e enfia naquele lugar. Só ele estava em briga. O vizinho nem sabia que ele existia. Isso é estresse moderno, tá? A gente consegue ficar assim o tempo todo, brigando com nada que está acontecendo, ok? Bom, chegando aí, o que a gente percebe então que acontece hoje com o lado afetivo humano do ser humano? A esfera afetiva elaborada, sublime do ser humano. Ela é engolida, né? Ela é transferida. E isso é uma tática da mídia, da propaganda e do marketing. Gerar necessidades desnecessárias. E em cima de qual necessidade? As básicas, né? Não se cria necessidade, se explora as que já tem. Quais são as que a gente tem? Que são as reais e verdadeiras necessidades. Comer, beber, dormir e reproduzir. Só. A gente vive para isso. E é o abastecimento, atender essas 4 coisas, é que faz a história do mundo acontecer desde o primeiro Pithecanthropus erectus, que resolveu roubar a comida do vizinho porque ele estava com fome, mas ele não tinha noção de propriedade ou de pessoa do outro, vamos dizer assim, né? E aí, então, o ser humano se tornou facilmente consumista para suprir a sua fome de afeto. Ok? Então, comer, né? Quem que já não viu falar, levou um fora do namorado ou da namorada, come o chocolate que passa. Né? Além de encher a barriga, aumenta a serotonina, que é precursor aumenta o triptofano, que é precursor de serotonina que tira da depressão. Né? Mas eu consigo também ficar com o cérebro cheio de serotonina, não adrenalina, quando eu estou feliz. E a felicidade não é um estado de corpo, né? Atender as necessidades de comer, beber, dormir e reproduzir, você fica alegre. É o corpo satisfeito, o seu psiquismo satisfeito. Você não viu o seu cachorro quando você chega em casa também? Ele não abana o rabo, não é?
Ser humano também abana o rabo quando está feliz. Principalmente em algumas épocas, por exemplo, carnaval, né? Que não é felicidade, é uma alegria feita em cima, vamos dizer assim, da satisfação das necessidades físicas. Carnaval atende todos os desejos físicos do ser humano, não é? Carnaval é a festa da carne, não é isso? Mas o coração fica vazio. Quando o coração está cheio, que já é uma esfera afetiva sublime, que é um estado de espírito, independente do corpo, isso a gente pode chamar de felicidade. Quando você está pleno, mesmo com fome, mesmo com frio, né? Mesmo você não comendo, não bebendo, não tendo companheiro ou companheira, o seu estado de felicidade permanece. Okay? Isso é que é interessante no ser humano. Só ser humano consegue antever esse estado de espírito que é felicidade. Animal não fica feliz, né? Ele muda a emoção dele conforme o estímulo que você dá. Ou vocês não tem um cachorro em casa? Cachorrinho que às vezes você sabe que você faz uma coisa e ele não gosta, então você para de fazer e volta. Você mostra uma coisa que ele não gosta, ele para. Aí você mostra uma coisa que ele quer, ele abana o rabo. E você acha que ele está lembrando disso? É mero condicionamento, né? Bom, aí quando você quer saber o que está acontecendo com o ser humano, dentro dele em termos de esfera afetiva superior, mas dá para saber também da instintiva e da emocional, você vai olhar o quê? O comportamento dele, que é a única coisa que é possível observar e deduzir o que se vai por dentro dele, em termos de esfera afetiva. Porque quando você olha o comportamento, tem um monte de coisas acontecendo, que às vezes nem ele tem consciência. Então a única coisa perceptível da esfera afetiva do ser humano é o que ele fala e o que ele faz. Lembrando que dependendo de como você como você quer que o outro se expresse, ele pode mentir. Tanto como fala, como faz as coisas. Então é importante saber que o comportamento ainda é a única maneira pela qual a gente tem uma ideia do que se vai dentro dos sentimentos, dos pensamentos das pessoas, ok? E aí como nós funcionamos assim, então, ou seja, se o que a gente só vê são as ações, onde elas nascem? Nos sentimentos, né? Então, o iceberg é uma pirâmide, que a base é o sentimento, aonde a esfera afetiva, como eu falei, é instinto, emoção e sentimento, certo? Depois eu vou pensar sobre o que eu senti, aí eu vou fazer alguma coisa, falar ou fazer alguma coisa. E é pela própria esfera conativa das ações que eu também sofro as ações do meio, vou pensar sobre o que eu sofri do meio, e aí eu vou evocar ou aprender uma emoção, um sentimento, um instinto novo, né? Vai me tomar consciente e parte de mim. E por trás disso tudo aqui, ó, né, que está aqui atrás, que não dá para ler, aqui, tem a memória, onde fica gravada todas as experiências que você teve de sentir, pensar e agir, sofrer ações, pensar e sentir. Fica gravado na sua memória. E a nossa memória, a sede não é no cérebro, tá? A sede é no ser espiritual ou perispiritual. E por que a gente diz isso? Porque estudando as pessoas com Alzheimer, que de repente elas estão falando de você, de repente elas esquecem tudo. Lesão cerebral, degeneração do hipocampo, depósitos de proteína tal e do beta, esqueci o nome, beta isoleucina lá. Bom, se o depósito da memória fosse no cérebro, uma vez lesado, vocês concordam que nunca mais eu ia lembrar? Porém, no Alzheimer não, de vez em quando a pessoa lembra. Então, onde estava? Né? Estava em algum lugar que não era material, mas que precisa do cérebro para se expressar. Se o cérebro lesa, eu não tenho acesso ao banco de dados. Se ele volta a funcionar, eu tenho acesso. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque é em cima disso que nós vamos começar a perceber que a gente começa a ter noção de nós, né? Noção de mim mesmo, noção do meu tamanho,
comparando com o tamanho e a resposta dos outros, é a noção do meu eu. E é daí que nasce a capacidade de perceber qual é o meu valor em relação ao contexto. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que a gente tem uma ligação afetiva com tudo e com todos. É uma resposta instintiva e emocional com tudo e com todos, que vai alimentar o meu ser superior, que tem capacidade de aprender sentimentos. Tá? Depois disso, eu vou começar a perceber que apesar de eu estar ligado com as pessoas, eu tenho a minha autonomia. Né? Apesar de as pessoas terem comportamentos semelhantes, eu posso fazer diferente. Eu posso sentir diferente. Eu posso controlar o meu instinto em vez de liberar. Né? Eu posso fazer coisas que eu decido fazer, chama-se autonomia. Depois disso é que vai vir o que nós chamamos de autoestima. Porque essas duas coisas que antecedem a autoestima é que me dão a noção do meu eu. Então eu só tenho noção do meu eu se eu comparar com o eu do outro. Daí é que vem as grandes contribuições de Freud e Melanie Klein, demonstrando que a relação nenê-mãe é importantíssima na formação do meu eu. Né? Tanto que para Freud, esquizofrênico, sem falar das doenças degenerativas, ele chamava que era o eu dividido. Eu não sei quem eu sou. Né? E realmente, do ponto de vista do nenê, quando ele está bem pequenininho, que ele está mamando na mãe, ele não sabe quem é ele e quem é a mãe. Ele não tem essa noção ainda. Ele acha que a teta é ele. Né? Porque quando ele tem fome, ela vem, né, e aparece. Né? Ele chora, alguém pega nele. E é essa troca que ele começa a perceber que tem alguém que não sou eu. Aos pouquinhos ele vai mielinizando o sistema nervoso dele, vai se percebendo como um ser diferente da mãe, vai formando a sua individualidade e, portanto, a sua personalidade. E aí, dependendo dessas primeiras experiências que ele tem na vida, é como ele vai responder por toda a vida. Né? É a proposta da psicanálise. Né? Então, a autoestima, o que é? Né? Essa é uma definição bem antiga, né? Mas é uma avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesma como sendo intrinsecamente positiva ou negativa em algum grau. Sim, só que ninguém consegue dar algum valor para si se não estiver comparado com alguma coisa ou pessoa. Por isso que muitas vezes a gente acha que a minha autoestima tem que estar na mão do outro. Não, eu posso usar a informação que o outro tem sobre mim para checar se eu estou em cima de mim. Às vezes a gente percebe que a gente vive conforme o outro quer que a gente, como o outro quer que a gente seja, que é o tal que a gente chama de dependência emocional. Né? Bom, temos níveis de autoestima. Tá? Então existe um narcisista, que normalmente é orgulhoso e egoísta, ele tem uma autoestima elevada, mas ela é frágil. É o narcisista lá em cima. Ele é frágil. Né? Ele se acha. Né? Mas a primeira coisa que você falar para ele, precisa fechar está aberta a baguinha aí. Ele já fica mal com isso. Né? É o metido. Né? O oposto é o servil. Ele não é orgulhoso, ele é submisso e não é egoísta, ele é perdulário, todo mundo abusa dele. Né? Ele tem uma autoestima baixa, certo? Porém segura. Né? Por que ela é segura? Ele não vale nada mesmo. O tempo todo. Né? Todo mundo vale mais do que ele, quer coisa mais segura do que isso? Né? Ninguém vai gostar de mim mesmo, ninguém vai me chamar. Né? Como é que chama? Ninguém me ama, ninguém me chama de meu bem mesmo. E existe a autoestima equilibrada, né? Em que existe um amor próprio. Eu nem me apego e nem desprezo coisas, pessoas e lugares. Eu apenas aprecio. E apreciar o que é. O que tem nessa relação que eu estou tendo que alimenta a minha autoestima. Certo? E, ao mesmo tempo, o que é que eu tenho nessa relação que pode alimentar a autoestima do outro, cuja finalidade é chegar no amor próprio. Né? Então, vamos lá. Qual é a qualidade da autoestima? Ela pode ser estável. Aliás, o que a gente espera da autoestima? Que ela seja estável, quer dizer, constante através do tempo, independente, ou seja, presente em qualquer lugar, contingência que se apresente, tá?
e automática, ou seja, profundamente arraigada no meu psiquismo. Eu não preciso ficar pensando nisso, né? Ela vem, né? Ela acontece. Tá? Os pilares são quais? É eu aceitar o meu real tamanho, confiar naquilo que eu sou capaz de fazer, pegar o que eu sei fazer e colocar para servir a sociedade, ou seja, a competência social, e manter uma rede social que na realidade seria relacionamentos profícuos, né? Em que as pessoas se retroalimentam na sua autoestima. Né? Porque quando não tem essa retroalimentação, alguém está sendo abusado, né? E alguém está sendo o abusador. Ok? Bom. E aí a gente pensa o seguinte, como que a gente aprende, né, a nossa autoestima? E como que ela pode variar? Né? É o ciclo. Quando nós somos, como nós já somos seres humanos e já temos a capacidade de uma esfera afetiva superior, que tem a ver com sentimento, isso não significa que nós já tenhamos as nossas emoções resolvidas. E uma das maneiras de resolver, não sei se a palavra é resolver, mas entender, aceitar e regular as suas emoções é deixar que elas aconteçam. E quando elas acontecem, muitas vezes tem comportamentos que o Freud chamou de neurótico. E o que é um neurótico? O neurótico é aquele que repete sempre as mesmas emoções, ações ou sentimentos, vamos dizer assim, esperando resultado diferente. Era a pergunta que faziam para o Freud. Por que o neurótico repete sempre os mesmos problemas? Porque ele está tentando acertar. Ele é humano, ele quer acertar, ele quer crescer. E por que ele não consegue? Porque ele faz do mesmo jeito. É aí que entra a psicanálise ou a psicoterapia, que é dar instrumento, instruções e um instrutor que ajuda a pessoa a ver aquilo que ele está fazendo por um outro ângulo, então ele começa, então eu vou fazer diferente. E aí ele tem que se contrariar. Então a gente fala que é o ciclo das neuroses, são importantes para o desenvolvimento da sua autoestima. Então, porque as pessoas falam assim, não vou mais me expor, vou ficar na retranca, né? Eu quero ficar quieto num canto porque eu não quero sofrer problemas de autoestima. Não tem, você não vai nunca sair dela. É pelos embates da vida que a gente desenvolve a nossa autoestima, ok? Bom, temos que aprender a lidar então com as emoções. Hoje em dia, a gente acha que podemos fazer duas coisas. Por exemplo, com uma emoção que é bem próxima dos animais, a raiva. Ou a gente aprende a engolir a raiva, aí você fica sendo bonzinho, ou cuspir a raiva, você fica sendo bonzão. Nenhum dos dois é certo. O ideal para um ser humano que já tem capacidade de sublimar a sua afetividade é falar sobre o que está sentindo. Olha, não gostei do que você falou, pode ser que eu tenha entendido errado, mas agora eu estou com vontade de arrancar dos seus olhos. Dá para a gente conversar depois? Então eu não engoli a raiva e nem cuspi. Eu falei sobre ela e fizemos um acordo justo e viável. Vamos conversar depois. Por quê? Porque somos humanos. Certo? Não tem que nem reprimir e nem soltar a raiva. Se bem que quando Freud descobriu isso, ele falou, olha, temos que liberar as emoções. Pronto, aí um norte-americano pegou a psicanálise e falou assim, não se reprima, né? Não se reprima. Né? Tem aquele, é do Menudo isso? É Menudo? Faz tempo. Não se reprima para não ficar neurótico. E o que os americanos fizeram? Soltaram a franga. Né? O que eles ficaram? Psicóticos. Né? Se você reprime, você fica neurótico, porque você não consegue avançar na sua autoestima. Se você libera, você fica com aquela estima elevada, porém frágil. Fica psicótico, paranoide. Está todo mundo querendo pegar meu lugar. Né? Se arma até os dentes e não tem nada acontecendo. Né? Mas como é que eu vou aprender a lidar? Eu tenho que olhar para as minhas emoções e trabalhar com elas. Porque normalmente a raiva vai aparecer sempre quando você for contrariado. Né? E aí é que vem vamos dizer assim, um substrato meio psíquico que pode nos levar a primeiro momento em querer não existir mais. Né? Quando você está com muita raiva, ou você engole essa raiva, ou ela se volta contra você, ou o que a gente chama de raiva congelada, porque eu não me expressei, né? Vem as crises de birra. E uma das principais causas psicológicas de buscar não viver mais, que é a tentativa de suicídio, é uma crise de birra por raiva congelada.
Se essa pessoa, nesse contexto psicodinâmico, ainda tiver uma doença mental, depressão, junta a fome com a vontade de comer, certo? Fica muito mais sério, muito mais arriscado ela consumar o suicídio, ok? Depois que você tem raiva, também dá culpa, porque normalmente você sente raiva de coisas, pessoas e lugares que você está se relacionando e que você tem algum afeto, alguma resposta afetiva você tem. Então, a culpa vai aparecer. O que eu posso fazer? Me martirizar, que é me castigar, ou viver de desculpas, que é o que normalmente a gente fala, né? A gente faz, né? A gente fica se desculpando. Ah, mas também, né? Você viu só? Você não faria igual? Fica dando desculpa. Ou fica se martirizando, né? Fica se causando martírio, né? Ou castigos, né? Depois vem o medo, porque quando você engole a raiva, fica se castigando, você tem medo de que outras coisas ruins aconteçam, porque você concorda que se eu tenho capacidade de sentir raiva, os outros também têm? Então eu fico com medo da raiva dos outros, que eu projeto nos outros. E aí, como eu tenho medo, eu começo a evitar as situações e fugir das situações que vão me trazer de novo aquela emoção que eu não quero sentir, que é a raiva, né? Ou seja, eu evito o conflito, né? Que na realidade, conflito não é briga, mas eu confundo achando que é briga. Conflito é apenas ideias diferentes sobre o mesmo assunto. Eu vou atacar a ideia, não vou atacar a pessoa, e não vou ser atacado também, né? Essa aqui é a diferença. Depois, é claro, vem a ideia de querer estar no controle disso tudo, né? Para não entrar nisso, eu fico tentando evitar situações, panos quentes, aí tem o filho-herói, tem o controlador, tem o centralizador, só que ele não consegue, né? Por um tempo, ele consegue controlar as coisas, até que ele vê que não consegue, se vê frustrado, e aí entra em raiva e fecha o ciclo. Raiva, culpa, medo e controle, que é o ciclo da neurose. Com isso acontecendo, eu entro no que nós chamamos de triângulo da autoobsessão. Fico colecionando ressentimentos, ou seja, fatos doloridos do passado, das contrariedades que eu passei e não assumi, né? Isso me dá raiva do presente, porque ele não é do jeito que eu quero. Claro, eu estou vivendo o passado, certo? E me dá medo do futuro, certo? Qual que é a resposta, então? A gente tem que aprender a responder por nós mesmos, independente do que os outros vão pensar e sentir a nosso respeito, né? É uma curiosidade o que o outro fala para a gente. Mesmo quando eu estou em erro, de verdade, quem vai consertar esse erro sou eu, não é a opinião do outro. Porque às vezes as pessoas aproveitam das nossas falhas ou de nossos erros para nos manipular com culpa, né? E aí, se essa pessoa te conhece, ela vai cutucar exatamente aonde você falha, porque ela te conhece. E aí você vai se doer muito. Então, como é que a gente defende disso? Responda por isso. Olha, realmente, talvez eu devesse pensar melhor nesse assunto. Mas o que você quer dizer com isso, então? Quer dizer, você desvia da crítica. Você não morde a crítica, a isca da crítica, que é o que faz a sua autoestima ficar em jogo, né? Como é que o outro sabe o que é bom para você? Principalmente quando você não perguntou, não é? Se você perguntou, é porque você está pesquisando, certo? Qual é a sua opinião? Legal, vou anotar. Legal, vou pegar essa parte final, foi bom para mim. E você, não sei o que você falou, não sei, acho que você está me julgando, né? Deixa eu pensar o outro aí. Eu não preciso falar isso para pessoas, né? Eu estou respondendo por mim. Por isso, eu me olho com honestidade, a honestidade é comigo, de olhar o meu real tamanho, mente aberta para ouvir opiniões diferentes e boa vontade para fazer diferente. Ok? Desculpa, não sei se eu posso estar te interrompendo, mas assim, isso é um processo dinâmico e a gente tem, de repente, 2 neuróticos, 3 neuróticos, né? Sim. Fazendo essa coisa ao mesmo tempo. Isso, que bom. Esse jogo. Sim, é essa que é a busca do ser humano. Não se reprima, mas também não se libere. Participe de maneira responsável, né? Responda por você, né? Pode deixar para o fim? Você ia fazer uma pergunta? Não, tá bom. E aí,
aquele triângulo que era da autoobsessão, em vez de eu ficar com ressentimentos, eu aceito as experiências que eu tive no passado, porque era através delas que eu estava elaborando a minha esfera afetiva sublime, saindo do mundinho das emoções, que era real, era verdadeiro, era bom, faz bem. Mas eu sou humano, eu posso evoluir. O animal não consegue fazer isso. Né? Olhar para trás e falar, aquelas mordidas que eu levei. Né? Eu nunca vi cachorro fazendo inventário da vida dele. Ele pode ser condicionado. Né? Você mostrar uma coisa para ele, ele sair com medo, mas isso é condicionamento, né? De alguma coisa, vamos dizer assim. E se eu aceito o meu passado, eu vou amar o meu presente, do tipo assim, olha, então, se o que vai passar, que é hoje, é o que mais importa na minha autoestima, é isso que eu tenho que prestar atenção. É isso que eu tenho que degustar, é agora, né? Aí eu passo a ter fé no futuro. Ou seja, eu vivo e deixo viver. Né? Está todo mundo fazendo a mesma coisa. Né? E isso leva um tempo, que eu acho que foi o que você perguntou. Todos nós estamos em algum nível, tá? E isso leva um tempo. O que é mais importante, que tem um momento desse crescimento, por exemplo, aqui, olha, eu tinha uma inconsciência da minha incompetência, certo? Eu não sabia que não sabia. Então, conscientização. As coisas acontecem para cair a minha ficha. Olha, agora eu sei que não sei, certo? Mas olha, eu quero saber. Honestidade, mente aberta e boa vontade. Então, buscar a competência. Só que, para mim poder ser competente, eu tenho que manter a minha consciência, não está automático dentro de mim ainda. Né? Eu tenho que perceber, opa, eu ia fazer, ó, tá vendo? Eu ia fazer de novo. Mas como eu já sei que eu quero melhorar, não vou fazer. Até que chega uma hora que eu vou tornar isso um conhecimento interno automático. Aqui, ó, é que eu preciso da ajuda de alguém. Por isso que não tem como melhorar sozinho. Né? Por isso que eu falo brincando, às vezes, que sozinho a gente está mal acompanhado. Né? Porque a gente não se enxerga. É bom ter neuroses perto da gente, porque a gente começa a se enxergar cada vez mais. E também ser espelho das pessoas. Né? E aí é claro que não para aqui, você vai crescendo até a níveis de consciência cósmica. Né? Mas um dia de cada vez. Hoje sou apenas uns bons neuróticos, certo? Neuróticos de boa intenção, né? Vamos dizer assim. E aí, é claro, como que seriam as formas inadequadas de lidar com esse processo, né? Que é o que pode nos levar a equívocos na construção da nossa autoestima. Tá? Primeiro, lá, negar ou fugir da situação dos sentimentos. Ah, não, esse mundo é muito neurótico, eu vou para uma cidadezinha do interior, uma chácara lá no fundo e vou me isolar. Tá bom. Você vai se isolar e vai estacionar, né? Tem muita gente pensando hoje assim que não aguenta mais. Isso. Caos também. Então, mas aí o outro ponto também é não é cosmos, né? É um caos invertido, né? Comportamentos compensatórios, que acaba virando comportamento compulsivo. Sexo, drogas e rock and roll, né? Para compensar o mal-estar, né? Abusar das coisas, com pessoas e lugares. É quando para me compensar, eu vou lá e desconto no outro, né? Tá bom, eu apanho aqui no serviço, mas quando eu chego em casa, minha mulher vai ver só, né? Como assim descontar nos outros, né? Estuda a sua dor, não desconta nos outros, nem entope ela de sexo, drogas, rock and roll, né? Se isolar. Isolar, não, se funcionasse isso, né? Não bastaria nem... Vocês não precisam estar vindo aqui, né? Se fecha num quarto e espera melhorar, né? E recusar ou abandonar as coisas, as pessoas, os lugares, né? Que também é uma maneira. Eu posso não só me isolar, mas também eu posso ser antissocial, né? Nós e os outros, né? Eu que sou certo, vocês que são tudo louco. Como assim? Como se a gente tivesse feito a parte, né? Se uma questão de etnia formasse as pessoas melhores ou não. Já que a etnia só vai me dar uma maneira diferente de eu chegar na esfera afetiva. Lembra? Se eu nasci num lugar muito quente, eu vou ter que ter uma adaptação. Então, a minha esfera afetiva vai ser daquele jeito. Num lugar muito frio, eu vou ter que me adaptar e vou desenvolver a afetividade de outra maneira. E assim por diante. Né? Então, a grande dica é, sozinho você está mal acompanhado. Não fique sozinho.
Então, aceitar que você está passando por uma situação de crescimento pessoal, e isso pode ser traduzido por problemas na vida, né? Já é 50% do seu problema resolvido. Por exemplo, se eu dou um problema para vocês aqui, ó, o número 30 e o número 25, qual é o resultado desse problema? Difícil, né? Se eu não sei qual é o problema, como é que eu vou fazer a conta? Não é? Se eu admito qual é, eu falo, olha, é somar. Ah, legal, só que ainda tem que fazer a soma. Os outros 50% é o que você tem que fazer. Então, não negue. Acredite que existe alguma coisa superior a você que pode te ajudar. Sim, tem seres humanos que já estão mais evoluídos do que você. Ouça-os. Não obedeça-os. Ouça-os. Né? Não se submeta. Né? Ouça-os. Né? Seja responsável. Às vezes, o que um cara superior a você fez funcionou para ele, mas não vai funcionar para você. Mas que tal ouvir? Né? E se entregue, né? Porque a partir do momento que você juntou informações, percebeu a sua resposta afetiva em relação àquelas informações e agora você vai fazer alguma coisa diferente, enfrentando a angústia da contrariedade de fazer diferente, então agora você vai começar a crescer. Aí entrega, deixa acontecer. Não é assim? A entrega. Então a gente chama de aceitação, fé e entrega. Né? E aí quando você tem acidentes de percursos, é que podem começar a vir as sensações de que é melhor eu não existir. Né? Aí que vem então, vamos dizer assim, as estatísticas que mostram como algumas pessoas, por desinformação, pensam que morrer é a melhor solução. Né? E não é. Tá? Sempre vai haver uma saída. Morrer não é a saída. Se as pessoas imaginam que morrer vai eliminar a consciência, isso não é verdade. Lembra do quarto grande golpe no orgulho da raça humana? É descobrir que você continua existindo mesmo se não tem corpo? Então, o que continua existindo em mim? Né? A minha noção de pessoa, a minha noção de eu, e que tem a sua autoestima, e que não vai mudar só porque você não tem corpo. Né? Não vai mudar. Né? Então, as estatísticas são impactantes. Ó. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Vamos contar até 40? Para ver se alguém morre aqui? Né? Não, né? A cada 3 segundos uma pessoa tenta contra a própria vida. Não é que conseguiu, tenta. Certo? Mundialmente, até 2020, que é daqui 3 meses, haverá um aumento de 50% na incidência anual de mortes por suicídio. Vai a metade, né? Vai aumentar a metade. Cada suicídio tem impacto na vida de outras 6 pessoas, sempre tem. Né? Por mais isolado, sozinho e esquecido que a pessoa acha que é, sempre tem alguém que o ama. Lembra, nós somos humanos, certo? Morte por suicídio é maior que a soma de mortes por homicídio e guerras. Isso é muito interessante, isso é dado estatístico. Tá? Então é importante falar de suicídio? Sim. Tá? E por que tem que falar, quando falar de suicídio tem que falar de autoestima? Sim. Porque você vai encontrar pessoas com autoestima totalmente desconhecida. Eu não vou falar que a autoestima é baixa. Ela não sabe como estimar-se. Ela não tem a informação que nós fizemos até agora aqui, no começo da palestra. Então, a desinformação mata mais do que as doenças. Né? Por isso que eu falo brincando, se eu soubesse, eu não teria fazido. Certo, se você soubesse, você não teria nem falado errado. Faz sentido? Então, vamos saber mais algumas coisas. Por que isso acontece? Claro que existem fatores de risco. Então, nós temos ali o modelo neurobiológico do suicídio. Então, existe herança genética das pessoas que são mais vulneráveis a esta ideia. Ela está dentro de um estresse, que pode ser por uma questão de autoestima, ela vai começar a ter comportamento suicida, certo? E aí, quais são os fatores de maior risco? Quando tem doenças mental associada, os aspectos psicológicos, para mim tem tudo a ver com a questão do que nós chamaríamos de baixa autoestima, ou autoestima desconhecida, né? Ela não sabe qual é a sua autoestima, e alguma condição de saúde limitante, como doenças degenerativas ou pessoas com deficiência. Se você juntar isso aqui, vai aumentando. A gente chama isso de suicidabilidade. Né? Você consegue calcular
a suicidabilidade da pessoa em função disso. Tá? E como que isso acontece? Então, é multifatorial. Muitas coisas estão acontecendo, não é que eu estou andando pela rua e digo, deu vontade. Não é assim que vem do nada, né? Acontece um monte de coisas juntos que vão se afunilando e acaba chegando na ideia. Mas, mais de 70% tem uma doença mental associada. Ok? Então, o que significa isso? Que passou desapercebido do ponto de vista clínico ou psicológico em algum momento, certo? É completamente previsível e evitável, vamos dizer assim. Com quem que acontece isso? Então tem aqui, alguns dados estatísticos, por exemplo, é mais no sexo masculino, tem pegado muitos jovens e adolescentes, exatamente porque eles ainda não têm uma formação de personalidade completa. Então a estrutura egóica do ego deles ainda é muito frágil. Então, eles ainda estão construindo alguma coisa em cima da qual eles vão trabalhar a autoestima. Então, nem autoestima eles têm ainda. Eles estão procurando quem eles são. Né? Então, se você combinar algumas coisas disso aqui, vai aumentando a chance de quem você conhece que pode acontecer isso. Né? E, é claro, a vulnerabilidade que a gente fala, né? Do adolescente, que é exatamente o que nós falamos, mudanças bruscas de comportamento, isolamento, irritabilidade, desinteresse, autoagressão, que é aquelas coisas de se cortar, abuso de substâncias, é um sinal de que tem alguma coisa acontecendo com aquele adolescente. Né? Que é importante falar com ele, não é errado conversar com ele sobre isso, não é feio perguntar, não é equivocado perguntar, você já pensou em morrer? A pessoa vai falar sim, e ela não vai achar que é feio falar isso. Né? E o que nós podemos fazer? Não deixe para lá. Né? Falar é a melhor solução, é o que nós estamos comentando aqui. É possível prevenir o suicídio quando se reconhece os sinais. Então tem que falar, tem que conversar. Percebeu que está diferente? Toca no assunto. Está pensando nisso? Estou. Desde quando? Então, lembre-se que isso pode ser apenas um sintoma, tá? Não é um desejo verdadeiro. Né? É um sintoma. Né? O que nós precisamos saber? Então, como a gente fala, a desinformação mata mais do que as doenças. Então, primeiro, não é drama, né? Não é frescura, né? Como a gente fala, né? Não é para chamar atenção, nem é falta de Deus, né? Porque a gente tem algumas pessoas que falam, se você tivesse Deus no coração, você não pensava nisso. Não. Tá? Os religiosos também se suicidam, inclusive os espíritas que sabem que a vida continua. O que mostra que isso não é uma questão de convicção religiosa, é um sintoma psíquico, certo? Então tem que falar do sintoma psíquico. Né? Não é frescura. E aqui uma coisa interessante que, por exemplo, se você vai no gastroenterologista, né? Aí você tem vergonha de falar que solta pum. Ele vai te perguntar, você tem gases? Você fala, não tenho gases. Porque é feio falar nisso. Só faz isso? Eu não faço isso. Falar de suicídio é como falar de pum, tem que falar. Se você tem muito ou você não tem nenhum, né? Se você não tem nenhum, você está com um ilho paralítico, seu intestino não está funcionando, está parado, é grave isso. Ou se você vive estufadão, você tem alguma coisa a ser feita, mas tem que falar do gás. Então, se não fala do suicídio, ninguém diagnostica, ninguém trata, né? E aí não vai ajudar. E também tem algumas coisas, né? O que é mito, o que é realidade, né? Então, pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar, isso é mito. Elas estão falando porque elas querem resolver. Sabe do tipo, quem fala não faz. Cachorro que late não morde. Me enfia a mão na boca do cachorro. Né? Cachorro que late não morde enquanto ele está abrindo a boca, sabe? Porque quando ele está fechando, morde. Então, a maioria das pessoas que falam sobre suicídio chega ao ato, elas estão pedindo ajuda. A maioria dos suicídios acontece repentinamente e sem aviso. Não, a maioria dos suicídios é precedida por sinais discretos de comportamento ou verbais. Tem sinais, certo? Mito. Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer? Não. A pessoa está tendo um sintoma só. A pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência entre querer viver e querer morrer. Não está determinada. Deixa como está porque ela... Não. Ela está em dúvida. Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio? Não. O comportamento de suicídio é provável quando há sofrimento intenso.
insuportável e independente da existência de transtornos mentais. Quando tem, piora. Certo? Pode acontecer 100. Lembra, é 70%, mas tem os que acontecem 100. Tá? Conversar sobre o suicídio pode encorajar o ato? Não. Conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida e tenha a oportunidade de obter ajuda. Sim, como se fosse um desabafo, vai. Eu estava pensando mesmo, mas se você, nossa, como assim? Você não tem Deus no coração? Isso é frescura. A pessoa, não é. Né? Eu tenho gases, né? Eu não soltei aqui porque acho que não deve, né? É ruidoso, é cheiroso. Mas posso falar dele? Não vou soltar, mas posso falar dele. Né? Suicídio é um ato de covardia, de coragem ou falta de Deus no coração. Não, suicídio é um ato de desespero de quem já não percebe a alternativa para lidar com a dor. É como se fosse o fim do túnel, um beco sem saída. Aí eu falo, sempre tem saída. Sempre. Né? Olá, ou seja, não desista de ajudar. Mostre que você se importa com a pessoa, agradeça por ela se abrir com você, não tenha medo de falar sobre o assunto, estenda e explique, entenda e explique que depressão é uma doença, não julgue nem menospreze os sentimentos dela, encoraje-a a conversar com um profissional. Né? Sim. Né? Do mesmo jeito que você vê uma pessoa com micose, você vai falar o que para ela? Credo, sai para lá, sua cheia de sarna, sua sarnenta. Né? Isso é frescura, não toma banho? Não. Mesmo quem toma banho pode ter micose, não é? Então a gente não vai falar mal das pessoas porque tem problemas, né? E é claro, estamos todos juntos, hoje esse número é oficial no Brasil todo, certo? Mesmo que não seja você que está com problemas, você pode ligar e pedir ajuda para alguém que você quer ajudar, ok? E aí eu vou passar um filminho em que a gente percebe a continuidade da vida em termos de resposta afetiva, em que aqui é a evolução dos mundos e aqui é o ser humano evoluído trabalhando a sua emoção através do tempo. Né? Como a história se repete em várias encarnações até que a gente aprenda. Vamos ver?
Então, quando a gente fala to be continued, né, quer dizer assim, é porque a vida continua. Sempre tem uma saída, né? Não tem que desistir, né? Se estiver pensando assim, não fique sozinho. Peça ajuda, porque ninguém está sozinho. Evitar o isolamento. E é claro, do mesmo jeito que a gente tem uma história pessoal, tem uma história do mundo acontecendo. Então, continue participando dela, né? É isso. Tá? Obrigado.